Bom dia, colegas, professores de matemática da Diretoria de Ensino da região de Miracatu, professores coordenadores, senhores gestores, colegas parceiros aqui, PCNPs, Rafael, Flávia. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, em dois tempos de ATPC, essa oportunidade de formação, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que a nossa reunião realmente possa, de fato, contribuir para a prática do trabalho dos nossos queridos colegas professores com os seus respectivos alunos nesses dias de atividades remotas, numa expectativa de um breve retorno ao trabalho presencial. O dia de hoje é um dia importante, marca o início do mês de outubro, marca também o início de um novo ciclo de formação. Agora, a área de ciências da natureza e matemática, né, com uma nova configuração. Eu e a PCNP Flávio e o PCNP Rafael aqui trabalharemos diretamente com os professores de matemática, e os PCNPs Ricardo e Adriano, né, com os professores de Química, Física, Biologia e de Ciências, né? Então, é uma nova configuração e sempre com o objetivo principal de melhor atender os nossos professores. Então, é um desafio importante e nós sempre contamos realmente com a participação, com o envolvimento de todos, para que todos nós possamos crescer em conhecimento, possamos crescer enquanto seres humanos, né, enquanto educadores, enquanto formadores, né, essa grande responsabilidade que todos nós temos de contribuir para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, né, e dos nossos adolescentes. Então, que Deus nos abençoe a todos. Espero que cada um de vocês esteja muito bem de saúde, juntamente com os vossos familiares, né, que esteja sempre reinando em vossos lares, né, a mais perfeita paz e harmonia. Eu gostaria também, antes de dar continuidade, franquear a palavra ao PCNP Rafael e à PCNP Flávia para uma saudação inicial aos nossos professores. Passo a palavra. Bom dia a todos, professores. Sejam bem-vindos a mais uma formação. Lembrando que o foco desta formação é em cima das habilidades essenciais que devemos desenvolver com os estudantes. E lembrando também que estamos na semana A, então faremos algumas reflexões sobre o que foi apresentado pelo Centro de Mídias através dos ATPCs destinados a essa temática também, ok? Passamos a palavra à PCNP Flávia. Flávia, bom dia, a palavra é sua. Flávia, por gentileza, precisa tirar do mudo. Verdade. Bom dia, PCNP Rafael, PCNP Juan, coordenadores, professores, gestores, né, que estão participando dessa formação de hoje. Quero que vocês saibam que é tudo muito planejado com muito carinho, né, pontuando, né, realmente
algumas coisas que vêm, né, da diretoria da SIDUC de orientação, né, para nós passarmos a vocês. Espero que seja uma manhã bem produtiva, que vocês interajam, participem, né, deem sugestões, tá? Nós estamos aqui, é uma formação, mas também é uma conversa, é importante a participação de vocês, e como o Juan disse, né, que espero que todos estejam bem, né, que em cada lar reine, né, a paz, e que o Senhor Jesus venha nos abençoar mais esse dia, tá bom? Passo a palavra e uma boa formação a todos. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rafael. Dando sequência, pessoal, aí está disponibilizado no nosso slide o nosso endereço para comunicação direta, né, que é o bit.ly/tpc _matemática Dermir. Então, esse, a partir de hoje, é o nosso canal de comunicação oficial, né, que nós estamos aqui socializando com todos os colegas. Próximo, Rafael. Só uma observação, Juan. Lembrando que esse formulário, pessoal, ele fica aberto para qualquer professor de matemática que está acessando, e não é necessariamente fazer apenas um acesso. Caso durante as formações, a semana, os senhores tiverem alguma sugestão, algum questionamento, alguma pergunta, poderão fazer o acesso ao formulário para poder colocar essas indagações. E aí, durante os ATPCs futuros, estaremos respondendo o questionário também, ok? Perfeito, Rafa. Obrigado. Na sequência, pessoal, vamos para aquelas orientações, né, iniciais, que já é de conhecimento de todos, mas é importante relembrarmos, né? Durante as explanações, né, por gentileza, deixar as câmeras e os microfones sempre desligados, né? Se desejarem, né, encaminhar, como já disse muito bem aqui o nosso querido Rafael, as dúvidas via o formulário bit.ly, né? Ou aguardar aqueles momentos de interação que sempre acontecem nas nossas formações, né? Próximo, Rafa. Então, nós temos aqui a ambientação em relação ao computador, né? Então, aquela simbologia que os queridos já estão familiarizados, né? Mas aquele iconezinho, né, que parece ali uma folha ali na horizontal, né? O símbolo utilizado para se inscrever no chat, a mãozinha ali para pedir a palavra, né? A câmera, né? O ligar e desligar, né? O microfone, né? O ligar e desligar o microfone, e aquele telefonezinho vermelho, né? Acompanhado da palavra sair, que é sempre importante também, né? Que lembrá-los que ao término da reunião é sempre importante o colega professor não esquecer de acioná-lo para que nós consigamos encerrar oficialmente a nossa reunião de formação, né? Próximo, Rafa. A ambientação nos smartphones, não é? Também a mesma simbologia, né? E aí no slide você tem a visualização da localização desses símbolos, né? O escrever no chat, né? O ligar e desligar a câmera, ligar e desligar o microfone, né? Os 3 pontinhos ali na horizontal, onde você vai encontrar, entre outras opções, ali a mãozinha para pedir a palavra, né? E o telefonezinho vermelho, né? Para quando se terminar a reunião, né? Então, encerrar a sua participação ali, clicando nesse botãozinho aí, né? Próximo,
Rafael. Agora, nós estamos com a professora Vanessa presente, Rafa, ou algum supervisor? Só verificando. Não temos ninguém participando no momento por causa da reunião, né, que eles estão participando, né? Exatamente. Isso, normalmente nós contamos sempre com a participação da dirigente e dos supervisores, hoje, excepcionalmente, né, por conta de um compromisso da dirigente com os supervisores, justamente nesse horário, infelizmente, acaba inviabilizando a participação deles, né? Mas nós sempre, de antemão, registramos aqui os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio que temos recebido de toda a equipe de supervisão e, em especial, da professora Vanessa, nossa querida dirigente regional de ensino. Por gentileza, Rafa, próximo. Lembrando também, né, Juan, que a supervisora Francisca, né, a França, ela integra agora o grupo de matemática também, junto com a supervisora Jalili. Então, durante os ATPCs específicos de matemática, a incumbência de acompanhar e participar e apoiar a equipe de PCNPs Juan e Flávia são as supervisoras Jalili e França. E com o pessoal de biologias, química, física e ciências, ficaram a supervisora Verinha, né? E a Daniele, não é isso, Juan? É isso mesmo. Isso mesmo. Bem lembrado, Rafael. Obrigado. De nada. Próximo, Rafa. Próximo slide é a pauta da nossa reunião de hoje, né? Então, como sempre, a justificativa legal, resolução 72, né? E a resolução SEDUC, de 18 de março de 2020, né? Sempre com os objetivos de dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar também momentos de sensibilização à prática pedagógica, né, as habilidades essenciais, habilidades de suporte, e orientar também os docentes quanto ao papel dos professores facilitadores. Próximo, Rafa. Os objetivos gerais da nossa pauta, dessa presente reunião. O drop, nós vamos iniciar com um drop literário, né, um pequeno texto da grande escritora Clarice Lispector, né, Você é um Número, a apresentação do cronograma de ATPCs com o PCNP Rafael, a sistematização da metodologia de aplicação nas aulas com a PCNP Flávia e o último item, o informativo Enem, #Tamo Junto, com o PCNP Juan. Próximo, Rafa. Então, assim, para iniciarmos a nossa reunião, nós pensamos e achamos por bem compartilhar um pequeno texto da escritora Clarice Lispector, né, que tem por título Você é um Número. Próximo, Rafael. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce, classifica-no como um número, com um número. Sua identidade, no Félix Pacheco, é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando, você também é. Para ser motorista, tem carteira com número e chapa de carro. No imposto de renda,
contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento, tudo é número. Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira. É por isso que vou tomar aulas particulares de matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de física. Não estou brincando. Vou mesmo tomar aulas de matemática. Preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também. Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio, de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso, você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo tem um número. E a certidão de óbito também. Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. Vai ver, meu protesto também é número. Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco, uma mulher estava com um filho doente, desidratado. Foi ao posto de saúde e recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida, porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados. Se há uma guerra, você é classificado por um número, numa pulseira com placa metálica, se não me engano, ou numa corrente de pescoço metálica. Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si mesmo é apenas o si mesmo. E Deus não é número. Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos, como um número seco, como um osso branco seco, exposto ao sol. Meu número íntimo é 9, só 8, só 7, só, sem somá-los, nem transformá-los em 987. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuidade. Vamos amar, que amor não tem número. Ou tem? Então, é um texto realmente que nos remete a uma reflexão interessante, né? E pensando nessa questão, nessa responsabilidade de estar aqui socializando, né, essa obra-prima da Clarice Lispector, né, dessa escritora, jornalista ucraniana de nascimento, mas naturalizada brasileira, né, brasileira de coração, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, né? E a maior escritora judia desde Franz Kafka, né? Então, um texto muito bonito e muito profundo, né? E pensando um pouquinho nessa incumbência de socializar com os colegas, né? E tentar aí, compartilhar as minhas impressões, eu
acabei lendo um texto complementar de uma psicóloga lá de Curitiba, chamada Joyce Bruchel, em que ela discorre sobre o quão importante de cada um de nós nos autoavaliarmos e para rever as nossas prioridades, né? Ela coloca, o texto que eu li quando você se dá conta de que é apenas um número, está na hora de rever as suas prioridades, né? E é interessante que os comentários dela nesse texto, e ele está até na internet, até recomendo quem tiver curiosidade depois de buscar e fazer uma leitura, é bastante interessante o que ela fala, né? E ela justamente diz o seguinte, né? Que o normal, entre aspas, né? Para esse mundo em que vivemos, é estar preocupado, é estar exausto, é estar estressado, é estar nervoso, mal-humorado, rabugento, né? O normal, segundo o texto da psicóloga, é reclamar, é achar que a vida dos outros é melhor que a nossa, é acreditar, né, no que estampam as redes sociais, né, e nem sempre condizem com a realidade, né? Então, e tudo isso, obviamente, esse mundo, esse sistema que nos deixa exauridos, né, uma hora para outra, vai nos adoecer, né? Então, é um abalo emocional, né? É uma estafa, é uma síndrome de Burnout, né? Então, e quando, segundo a psicóloga, quando se chega nesse ponto, né, se percebe que nós, então, realmente somos um número e que muitas vezes precisamos saber muito bem lidar com todas essas situações para não acontecer de ficarmos realmente secos, né? Então, é uma reflexão bastante interessante, né? E só a nível de curiosidade, para nós aqui paulistas, né? Eu gostaria de ressaltar que lá no comecinho do texto da Clarice Lispector, né? Quando fala do seu número no Félix Pacheco, né? Então, assim, para nós paulistas, né? Talvez para os cariocas, né? Obviamente que eles já fariam o link diretamente, porque Félix Pacheco é o Instituto de Identificação Félix Pacheco do Rio de Janeiro, né? Então, em homenagem também, esse instituto recebeu em 1941 essa denominação, né? Em homenagem a José Félix Alves Pacheco, né? Então, só para registrar historicamente aqui, né? Que foi jornalista, foi político importante no nosso país, né? Ele foi ministro das Relações Exteriores durante o governo do presidente Arthur Bernardes, né? Foi senador, deputado federal pelo Piauí, e também, enquanto escritor e poeta, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Tá bom? Rafael, na sequência, para falar um pouquinho do cronograma das nossas ATPCs, eu passo a palavra para o PCNP Rafael e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Juan. E só fazendo um complemento referente ao texto da Clarice, não sei se os senhores se recordam ou se ainda atuam desta forma, mas até uns 10 anos atrás, os alunos, né, os estudantes, quando eram feita a chamada, para a gente facilitar, agilizar o nosso atendimento na chamada, a gente chamava por número, né? E com o passar do tempo, nós estamos chamando pelo nome os alunos, né? Então, quer dizer, a humanização das pessoas que estão à nossa volta.
E a ideia justamente de trazer essa humanização no momento que você faz a chamada, que você traz o aluno para mais próximo de si, estaremos trabalhando aí as habilidades socioemocionais, estaremos trabalhando essas habilidades aonde a gente trabalha o companheirismo, a relação interpessoal, né? Então, a ideia de trazer a humanização para todos os ambientes que estão à nossa volta é justamente para fazer com que essas relações se tornem fortes novamente. Porque com o advento da tecnologia, o que está acontecendo? Cada vez mais estamos nos distanciando um dos outros. Embora nós estejamos fazendo o ATPC via Teams, via YouTube, as reuniões das unidades escolares via WhatsApp, ou até mesmo pelos messengers do Facebook, se torna, às vezes, algo um pouco frio, né? Porque nós não temos mais aquela sensação de olho no olho, de estar próximos, de estarmos juntos, do contato humano. Então, isso a gente não pode deixar morrer justamente de acordo com o que a psicóloga aponta, de acordo com o que o Juan explanou, comparando esses dois textos, porque somos professores, e mesmo sendo professores da área de exatas, né, que a gente também escuta muitos rótulos em cima da questão de exatas, que os professores trabalham apenas com números, com cálculos. Somos humanos, né? Somos humanos. Então, é importante justamente a gente mostrar para o aluno que, independente do componente curricular que nós atuemos, nós estamos tentando transmitir da melhor forma possível aquele conhecimento que, de certa forma, dominamos, dentro de cada qual na sua área, né, no seu fragmento, né, naquilo que mais gosta, para fazer com que realmente despertemos nos estudantes essas vontades de aprendizagem e tudo mais. Se alguém quiser fazer algum complemento, se alguém quiser fazer algum apontamento, por gentileza, eu abro a palavra neste momento, só para essa reflexão, e aí podemos dar continuidade. Certo, Juan, Flávia? Isso mesmo, Rafa. Às vezes eu peço desculpas, pessoal, porque eu sou um cara de humanas enfiado, né, numa área de exatas. E às vezes eu enxergo as situações de outras formas, que assim, é importante ter essas visões e quebrar os preconceitos, quebrar as barreiras, quebrar, né? Porque está tudo relacionado, todos os componentes são relacionados. Com certeza, Rafa. Acredito que essa participação efetiva sua na nossa equipe, ela contribui assim para realmente para o enriquecimento das nossas formações, porque a matemática com a arte ela tem uma relação muito antiga e muito estreita, né? Então, Sim. quando nós podemos contar com um especialista em arte junto conosco para trabalhar as formações com os nossos professores, para nós primeiramente um motivo, é uma honra tê-lo na equipe e eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade aí, esse espaço para mais uma vez agradecê-lo, porque eu e Flávia nós sabemos muito bem da sua demanda, o quanto você trabalha para atender a todos, e assim, para a nossa equipe você assim tem prestado um atendimento de muita qualidade, né, de muita parceria e companheirismo. Tá? Então, quero registrar aqui de público, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos. E o conhecimento que você tem compartilhado conosco também, porque, com certeza, todos nós temos aprendido bastante com você, Rafael. Obrigado. E eu faço da minha
as palavras de você, Juan, que justamente, embora eu seja uma pessoa formada na área de humanas, eu estou aprendendo bastante coisa quando estou acompanhando a TPC de vocês, referente a reflexões matemáticas. Quando foi apresentado as temáticas anteriores, né, a relação da matemática com a física, com a música, com todo o processo que foi feito ao longo dessas formações, realmente abriu muito o meu horizonte matemático, por assim dizer, porque eu sou uma das pessoas que tem uma grande dificuldade nessa parte de matemática aplicada, né? Eu gosto mais da parte da matemática em si, onde você trabalha a análise, onde você trabalha a parte teórica, né? Aí a parte de aplicação eu tenho essa dificuldade. Com vocês apresentando a TPC, com a contribuição dos professores, quando tem as interações, acaba enriquecendo muito esse momento de formação, porque realmente é um momento para isso, né? E falando em momento de formação, pessoal, voltamos à parte do cronograma, só relembrando, estamos na semana A, neste momento, com as formações da diretoria de ensino, e a partir da semana que vem, voltaremos à semana B, com as pautas de recuperação e aprofundamento. Lembramos que as videoaulas destinadas aos formadores, né, à equipe de formação, aos professores de apoio, gestores, coordenadores, PCNPs, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, numa playlist específica, exclusiva para essa temática de recuperação e aprofundamento. Sabemos que a sequência de atividade 1 já finalizou, né? Semana passada foram as últimas videoaulas do Centro de Mídias destinadas a essa temática. Acreditamos que a partir da semana que vem iniciaremos o cronograma da situação de sequência 2 de aprendizagem, também separadas em 2 encontros. Então, todo esse processo, todo esse desenvolvimento é justamente para que nós, professores de todas as áreas de conhecimento, possamos compreender um pouco mais sobre as necessidades que os nossos estudantes estão precisando nesse momento. Então, justamente de focar nas habilidades essenciais e nas habilidades de apoio, de suporte, que vai ser falado aqui um pouquinho pela PCNP Flávia na sequência. Flávia, por gentileza, a palavra é sua. Bom, vou iniciar a minha fala também agradecendo ao PCNP Rafael, que tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem sido um parceiro mesmo, né, como o Juan falou. Muito obrigado, Rafael, em toda a sua colaboração, né, com os slides e com a gente mesmo, no momento de estar organizando, né, toda a nossa TPC. Muito obrigada mesmo. Com relação ao texto, as suas palavras, Juan, foram perfeitas. Nós realmente, para a sociedade, né, assim, somos um número, mas a gente sabe que não, né? Cada um é um ser humano, uma pessoa diferente, com seus valores, com seus conceitos, com seus princípios, e é isso que a gente tem que passar para os nossos alunos e para as pessoas que estão próximas, né, da gente. Nós sabemos a importância que temos para os que estão próximos da gente. E a gente vê, né, até esses casos do Covid subindo e as críticas, né, com relação a isso, são só números, e isso realmente nos assusta, né, quando somos todos registrados por um número, tá? Mas eu quero que cada um saiba do valor que tem, da importância, né, que cada ser humano tem, e estamos aqui justamente para isso, para fazer a diferença, né? Bom, seguindo agora, né, com a parte importante, né, da matemática, né, a nossa TPC é específico da matemática agora, então vou passar para vocês um pouco sobre toda essa nova metodologia que está sendo proposta, né, pela Secretaria.
é uma sistematização da metodologia de aplicação das aulas. Isso, gente, nós já fazemos, né? O professor que planeja a sua aula, ele tem mesmo já tem isso como prática, né? Mas agora veio essa orientação dessa sistematização, a qual tem que ter esses 3 elementos, né? No nosso planejamento, na nossa aula, na nossa prática diária, então, na sala de aula, tá? Então, a gente fala que é uma nova modelagem, né? É a ativação inicial, o desenvolvimento e o finalizando, tá? Pode passar, Rafael. Aqui nós vamos usar, né, como um exemplo, uma habilidade essencial da 3ª série do ensino médio, do 3º bimestre, tá? Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções de primeiro e segundo grau, seno, cosseno, tangente, exponencial e logarítmica, com suas propriedades características, objeto do conhecimento, qualidade das funções e gráficos, funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e polinomial. Aqui a gente vê que é uma habilidade, ela está bem genérica, né? E que as funções a gente vai trabalhando desde a 1ª série do ensino médio de forma cada vez do mais simples para o mais sofisticado, assim, né? A parte mais aprofundada. Na 3ª série do ensino médio, espera-se que o aluno tenha conhecimentos, né, e habilidades de suporte, que ele consiga desenvolver essa habilidade por inteira na 3ª série, né? Mas pode passar, Rafa. Mas a gente sabe que às vezes não é o que acontece, né? Por isso que a gente precisa sistematizar e organizar essa prática. Voltando aqui para o código alfanumérico, acho que a gente sempre reforça, né, no JTPCs, mostrando, né, qual é o significado, né, desse código. Bom, as primeiras 2 letras, ela está mostrando para mim aqui que é ensino médio. Se fosse EF, seria ensino fundamental. Então, aqui ela está mostrando para mim, né, nesse código alfanumérico, as 2 primeiras letras. Então, ela está demonstrando para mim qual é o segmento. Para mim, aqui é ensino médio. 13. Por que o 13? Porque essa habilidade ela pode ser desenvolvida da 1ª à 3ª série do ensino médio, já que ela se trata de uma habilidade do ensino médio, tá? Por isso que é 13. Matemática, o componente curricular, e 302 é o número posicional da habilidade. Então, tem a 301, tem a 300, tem a 299, tem a 303. Essa específica está na posição de 302. Tá bom? É importante, gente, a gente saber esse código alfanumérico, que ele tem uma correlação, lógico, o ensino médio ainda não foi homologado, ele já foi aprovado, está em conclusão, mas logo virá também, né, todas as habilidades e códigos alfanuméricos nos livros didáticos do ensino médio, né, com essa referência, e a gente vai conseguir depois associar as habilidades de suporte, tá? Então, é importante, agora nós temos que pautar todas as nossas aulas nas habilidades, tá? Que é o que está vindo para a gente assim, muito forte. Em todas as nossas ATPCs e formações, fala-se muito dessas habilidades. A gente trabalha as habilidades, sim, às vezes de forma meio que implícita, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente precisa estudar mesmo, nos debruçar em cima dessas habilidades, para entendermos essa sequência, tá? Que deve ocorrer. Pode passar, Rafa. Então, essa ativação inicial, gente, eu falo assim, nós estamos prestes a retornar, né? E quando nós entrarmos e pisarmos no chão da sala de aula, nós vamos nos deparar com pouquíssimos alunos, vamos supor 2, 3, 4, né? E nós vamos ter que fazer nesse primeiro momento, quando a gente se deparar com esses alunos, nessa primeira semana de aula, nos preocupar com essa organização, né, que até essas formações que são para os professores facilitadores, né, e a gente já replicou aqui nas ATPCs também,
ela deverá ter um distanciamento, você pode, conhecendo os alunos que estão ali com você, posicionar de uma forma que seja satisfatória para você, que consiga te ajudar também em alguns momentos, né, que a gente fala dos agrupamentos produtivos, mas assim, seguindo o distanciamento, mas aquele aluno que pode te auxiliar também na sua aula. O acolhimento nesse primeiro momento é o acolhimento sem tato, você não vai poder tocar, abraçar, né? Principalmente os pequenininhos, né? Que até os grandes gostam de um abraço, de um aconchego, não vai poder acontecer, né? Então, crie um acolhimento, já vão com isso, assim, no seu planejamento, tá? De como é que você vai receber esse aluno. Pense que ele vai estar tanto tempo longe, né? Desse momento, né? Ali com o professor, com seus colegas, né? Então, já vá pensando, crie um momento de acolhimento com esses alunos, né? Depois, você tem que expor, assim como a gente faz nas formações, o que a gente faz primeiro? Coloca o objetivo, coloca a habilidade, exponha para o seu aluno qual é o objetivo daquela aula, o que você espera daquela aula, o que ele precisa saber para desenvolver aquela habilidade, qual é a habilidade que está sendo desenvolvida naquela aula, tá? E aí, depois que você tem a habilidade, né, explícita para ele, ou na lousa, ou conversando mesmo, o objetivo daquela aula, você vai fazer as perguntas, né? As perguntas instigantes, né? As perguntas que estimulem o aluno e as perguntas de sondagem. E aí você começa a ver para onde você vai direcionar. O professor, ele sempre tem que ter o as na manga, né? Sempre tem que ter um plano B. Se você tem um aluno que dá para você seguir dali, daquela habilidade, daquele exercício, você segue, senão você sabe que você vai ter que voltar. Principalmente nossa terceira série do ensino médio. Nosso ensino médio, gente, vocês sabem, está aí mostrando os gráficos, a qualidade do aluno que está saindo, né, das nossas escolas, né, da terceira série. A gente sempre precisa voltar um pouquinho. Então, aí numa conversa, você vai sondando, você vai conversando e você vai vendo da onde você vai partir, tá? Tenha sempre no seu planejamento umas atividades bem simples que atinge, até porque nesse primeiro momento os alunos que deverão retornar são esses mesmo, que tem muito problema de aprendizagem, que não tiveram acesso nenhum à internet, que não apresentaram nenhuma atividade, então esses alunos provavelmente eles vão estar, né, num nível bem lá atrás. Então a gente precisa retornar, voltar, para depois dar essa sequência da habilidade essencial, que é muito importante também. Às vezes também a gente fica muito preso às de suporte, porque a gente fala, o aluno não consegue, mas a gente precisa avançar. Ele precisa saber aquela habilidade, já fala o nome, ela é essencial. Então, nós temos que chegar até essa essencial, né? Pode passar, Rafa. Aqui é um exemplo de uma situação, um problema. Eu peguei esse material, gente, do Currículo Paulista. Esse material não está físico na mão de vocês, mas ele tem em forma virtual lá no Currículo Paulista. Você vai no Currículo Paulista, materiais. Se for ensino médio, você corre, né, o mouse para o ensino médio, o ensino fundamental. Aí tem material de apoio, que são as habilidades essenciais, que é o material, né, aquele caderninho do aluno, né, que a gente conhece, e tem o Aprender Sempre, né? Então, tem o Aprender Sempre do ensino fundamental e ensino médio. Está tudo ali, gente. Nós temos que olhar, temos que nos apropriar. Não esperem aí chegar o material na mão de vocês para estar planejando sua aula. Pesquisem lá, olhem, já vá fazendo o seu roteirinho, já vá fazendo o seu planejamento, porque alunos vão voltar e a aula tem que ser dada. Se for um aluno, 2 alunos, a aula tem que ser dada, porque eles já perderam muito tempo, né, gente? Então, nós temos que voltar assim com força total mesmo. Estejam com tudo muito bem planejado já, né? E muito bem registrado também. Quando você vai lá no de matemática, ensino médio, terceira série de ensino, matemática, aliás, ele está como matemática. Então, você vai ter todo o material, desde o sexto até a terceira série do ensino médio. Então, ele não vai seguir as páginas do livro do caderninho do aluno, né? Ele é um material específico do professor. Esse aqui é do professor, tá? Por isso que ele está resolvido. E está na
página 80, tá? A página 80, terceira série do ensino médio, a apostila, material de apoio do professor. Aqui ele está falando, né, de uma situação onde ele tem que esboçar 2 gráficos, né? O primeiro, ele fala assim, esboça o gráfico que representa a função relacionada do lado X de um quadrado com o perímetro. Então, você vai perguntar, você lembra que é uma área? Você lembra que é um perímetro? Qual é a diferença dos dois? Né? Você sabe resolver uma função? Né? Aí, depois, no caderninho do aluno, ele pede para ele montar a lei de formação, né? Que é a formulazinha, né? Do A e do B. Pode passar, Rafa. Veja que na B ele fala assim, esboça o gráfico que representa a função relacionada ao lado X de um quadrado com a sua área. Então, se nós observarmos, né, na A é uma reta, na B ele começa a ser uma curva. Então, por que isso aconteceu? Né? Qual é a diferença? Tudo isso a gente tem que estar abordando com o aluno. E uma coisa também que eu observei, e vocês vão observar também quando vocês analisarem o material, é que tem muito questionamento, tem muitas perguntas, né? Então, o aluno precisa pensar mesmo, não é só resolver, é por quê e por quê. O aluno tem que aprender a pensar. Nós, como diz o Rafa, o professor de matemática da área de exatas, ele é muito rotulado como objetivista, né? E a gente é mesmo, a gente gosta das coisas assim muito rápidas, né? Às vezes a gente pensa muito rápido e a nossa fala não acompanha o nosso raciocínio. Só que agora é um novo olhar. O aluno tem que pensar matematicamente, ele tem que achar explicações para as coisas. E a gente sabe que matemática, nós que somos de matemática, que existe matemática em exatamente tudo. Nem tudo da matemática a gente consegue contextualizar. Eu sei que não é fácil você contextualizar, por exemplo, uma razão trigonométrica de seno, cosseno e tangente, até dá para você mostrar em desenhos, mas ele vai perguntar onde eu vou usar. Né? Às vezes não é tão fácil de você contextualizar. Com os números irracionais na reta numérica, como é que eu vou contextualizar? Porém, gente, existem inúmeras coisas também que dá para contextualizar. Então, nos momentos que a gente estiver passando a nossa aula, desenvolvendo a nossa aula, tentar relacionar com coisas do cotidiano, para que haja esse entendimento, essa visão. Então, mostrar para o aluno que a matemática está em todas as coisas, não está só na fórmula de Bhaskara, nas equações, no calcule, no efetue e no resolva. Ela está em todas as coisas. Começar a fazer o aluno a se olhar e ver no seu rosto uma simetria, a ver as proporções que existem. Isso é até a atividade da 7ª série do ensino médio, né? As proporções do nosso corpo, né? O Vitriano, né? O Leonardo da Vinci. Então, assim, mas mostrar para o aluno que em tudo há uma proporção, na nossa sala de aula, na janela, na porta, no chão, sabe? E até tem uma proposta lá no exercício do Centro de Mídias que fala, né, é como se fosse um jogo, o aluno relacionar algum objeto da sua casa com a matemática. Será que ele consegue visualizar que na mesa dele tem ali um retângulo, que na geladeira dele é uma forma de um, né, também tem ali um retângulo, tem um quadrado em cima, tem, sabe, será que ele consegue ver que em tudo que ele passa tem matemática, em tudo que ele olha tem matemática? A gente precisa criar, gente, essa nova visão, né? Nós temos que aproveitar, ó, nós estamos passando por um momento de distanciamento, 6 meses fora da sala de aula, muitos alunos não se manifestaram, alguns alunos estão fazendo suas aulas remotas com dificuldade, né? Eu sei do empenho do professor em conseguir alcançar esses alunos, e a gente, quando a gente consegue um aluno, é uma vitória, a gente sabe que é porque não é fácil. Não é fácil para a gente, mas não é fácil para o aluno também. Nós temos que nos colocar na posição do aluno que está numa situação jamais vivida por ele, que não é fácil você ficar em casa com os afazeres e
e parar para estudar, gente, tem que ser um aluno com disciplina. E a gente sabe que a nossa maioria, né, não é assim. Então, vamos voltar e mostrar para eles também um novo olhar. Não voltar do jeito como paramos lá em março, mas voltar com um novo olhar, uma nova expectativa, e mostrar para o aluno também que ele também volte diferente, né? Essa volta vai ser gradativa, né? Alguns alunos vão demorar ainda para voltar, espero que voltem, né? Porque a gente tem medo dessa evasão aí desses alunos. Então, nós também vamos voltar para a sala de aula com um novo olhar, principalmente sobre a matemática, que é uma disciplina, gente, que está assim, é o vilão da história. Matemática é sempre o vilão da história. É onde o aluno tem menor desempenho. Analisando as escolas, matemática é sempre o que tem mais alunos abaixo do básico, sabe? Então, nós temos que pontuar esses alunos abaixo do básico. Vocês que estão nas escolas aí, nomeiem esses alunos. É o aluno que a gente precisa avançado abaixo do básico para o básico, do básico para o adequado, seria perfeito, mas esses abaixo do básico, gente, nós temos que tirar esses alunos dessa situação, né? E agora, nesse momento, está muito difícil, né? Porque como é que a gente vai atingir esses alunos? Mas eles têm que ser a prioridade para a volta da escola presencial. E assim, o ano que vem a gente vai estar trabalhando com esses alunos também. Muito, gente, muito. A gente sabe aquele aluno que na sala de aula não conseguia fazer nada sozinho. Sempre precisava do auxílio de um professor, de aluno. E agora? Como é que ele está fazendo as coisas? A perda é muito grande. Então, nós temos, gente, que pensar nisso. Se a gente não tiver esse compromisso de voltar para a sala de aula e ajudar esses alunos, eu sei que todo mundo está assim, meio com medo, né? Mas, gente, eles já perderam muito de aprendizagem. É possível, sabe? É possível, dá para a gente fazer. Vamos pensar um pouquinho nessa forma, de não deixar que se perca ainda mais, né? A matemática, ela precisa de uma nova metodologia mesmo. Não essa metodologia não é só para matemática, é para todas as disciplinas, mas assim, um olhar diferente para a matemática, um contextualizar, um fazer pensar, um fazer refletir, sabe? Porque, assim, mais do que aprender a fazer um cálculo, o aluno precisa entender que a matemática está presente em todas as coisas da sua vida, em tudo ela está. A começar por nós mesmos, né? Quando Deus fez o ser humano, ele fez perfeito. Nós temos tudo em forma de simetria, proporcional, é tudo muito perfeito. Então, eles têm que saber que na natureza, em todos os lugares, tem essa matemática, saber pensar e aprender a gostar um pouco, né, da nossa área. Pode passar, Rafa. Flávio, o Juan está com a mão levantada. Acho que ele quer fazer alguma intervenção. Juan, a palavra é sua. Sim, só para contribuir com as colocações da Flávia, que são assim, realmente extremamente pertinentes e relevantes, e eu gostaria de destacar, né, mediante a formação que nós temos recebido da EFAP, né, mais especificamente falando desse programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, né, através da professora Silvia, né, essa, na verdade, é uma proposta, né, uma proposta de ensino da matemática, que, na minha opinião, é uma coisa que extremamente, eu diria até que revolucionária, né? Se nós pretendemos buscar melhores resultados, né, então nós realmente temos que partir para uma ação que realmente seja, de forma efetiva, um novo modo de ensinar matemática, né? Então, essa questão de fazer o aluno
aprender a pensar, né, é um desafio gigantesco para todos nós, né? Mas, com certeza, eu, assim, particularmente, tenho gostado muito das formações, né? Tem me ajudado muito, e falando aqui enquanto professor de matemática, né? Eu também estou dentro da sala de aula, então, falando como professor, que está no chão da sala de aula, né? Realmente tem me ajudado muito a entender certas coisas, porque aquilo que Flávia bem colocou, né? Nós comentamos aqui, e eu tenho certeza que todos os colegas ficam pensando, não, mas isso eu já faço, eu trabalho dessa forma, né? Mas o nosso dia a dia, aquele corre-corre, né? Realmente, muitas vezes não faz com que a gente tenha a capacidade de refletir, né? Dessa forma, né? Desse embasamento teórico de tudo que está por trás, né? Em termos de estrutura, de metodologia para o nosso trabalho, né? Então, quando a gente é desafiado nesse sentido, né, de trabalhar com perguntas relevantes, né, perguntas que levem o aluno a ficar interessado em te ouvir, né, no mínimo curioso, né, fazer pensar, instigar, né, esses dois aspectos com relação à relevância da pergunta do professor, né? E uma coisa que me chamou a atenção também, Flávia, aí na sua explanação, naquele código alfanumérico, né, da habilidade ali, isso é uma realidade do currículo paulista, né, tanto no fundamental quanto do ensino médio, que está em fase final de formatação, né, e o ano que vem já estará vigente a partir da primeira série do médio, né, o interessante que a habilidade, inclusive essa que você trouxe para a nossa formação de hoje, ela abrange ali da primeira à terceira série, ou seja, ela deixa evidente, né, essa questão do percurso do aluno nessa etapa final da educação básica, né? Então, isso me chamou bastante a atenção, porque nos remete a pensar no curso, né, na formação integral do aluno, né? Não só naquela questão pontual, né? Mas de uma forma mais abrangente em termos de formação, né? Então, é muito importante nós também mantermos essa visão, né? Dessa realidade, né? Então, hoje, a nossa realidade é bem essa que a Flávia sintetizou aqui, né? É uma expectativa, não sabemos quantos retornarão, né? Em que nível, né, esses alunos retornarão, né, em termos de conhecimento, né? Mas nesse momento, eu acredito que até para aliviar um pouquinho essa nossa ansiedade e expectativa, trabalharmos pontualmente, visando e não perdendo o foco da formação integral do aluno ao longo dos demais anos, né? Porque, inclusive, o próprio programa, né, tem como premissa, o próprio programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem tem essa premissa, né? É um programa iniciado no segundo semestre de 2020, mas que se estenderá para o ano letivo de 2021, quiçá para 2022 em diante, né? Então, e outro pontinho que eu gostaria aqui de deixar minha contribuição, Flávia e Rafael e colegas, essa questão do acesso ao material, né? Então, essas atividades que nós trouxemos hoje aqui para essa formação estão lá nos materiais de apoio, né? Então, assim, eu sempre tenho batido nessa tecla na questão do temário pedagógico. Então, cada um de nós, professor, nós temos essa ferramenta fantástica a nosso dispor, né? Então, é só entrar lá no site da DE, né?
você já vai ver ali o temário pedagógico, entra no temário pedagógico, vai lá nos materiais pedagógicos, currículo paulista, ali você vai ter os materiais para educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio. Em todos essas modalidades, você tem os materiais de formação, você tem os materiais de apoio, da onde nós tiramos essas atividades aqui, tanto para o aluno quanto para o professor, tem o Aprender Sempre, também os volumes para o aluno e para o professor, né? De fácil acesso, fácil operacionalização, né? E que realmente nos facilita muito. E falando um pouquinho para encerrar a minha contribuição aqui, falando dessa relevância das perguntas, né? Então, vejam essas atividades que a professora Flávia trouxe para nós aqui, o quão importante né, para promover esse trabalho de levantamento de conhecimentos prévios, né? Aquilo que o aluno traz consigo de bagagem curricular, né? Então, essa sondagem e realmente a provocação, né? no sentido bom da palavra, né? De provocar, de instigar, de motivar, de chamá-lo a atenção para a curiosidade do assunto, né? Então, com perguntas que podem ser... Flávia já pontuou aí alguns exemplos, né? Mas, assim, em se tratando de função, né? O aluno perceber aí a diferença da função do primeiro grau com a do segundo grau, nessa relação entre as grandezas, né? Perguntas do tipo, o que é dado em função de quê? Né? O que é dado em função de quê? Então, ele perceber que a área do quadrado, né, está em função do lado, por exemplo, né? Qual a variável dependente? Qual a variável independente, não é verdade? A lei da função, a expressão, a equação matemática que representa essa função, essa relação entre grandezas, né? Então, e explorar uma atividade dessa, ela permite tanto uma abordagem, assim, partindo lá vamos dizer assim, da superficialidade da matéria, até de forma gradativa, mediante o envolvimento, a participação dos alunos, então, aumentando o grau de complexidade, de dificuldade das perguntas, levando-os a uma pesquisa, a um trabalho um pouco mais elaborado, né? Sempre com essa perspectiva do currículo, tanto o oficial que nós tínhamos, né, quanto o currículo paulista, que contempla essa espiralidade, né? O quão importante isso em termos de formação, na minha opinião, né? Porque os assuntos eles são trabalhados ao longo de todo o percurso da vida escolar dos alunos, né? Eles são vistos e revistos, né? Cada vez mais, conforme o avanço do aluno no ano sério, cada vez mais apresentando mais elementos, de forma mais complexa, né? De forma mais profunda. Então, acredito que o currículo, nesse formato, realmente promove, né? Para aquele que se apropria desses conhecimentos, promove realmente uma formação muito diferenciada. Tá bom? Passo a palavra, Flávia. Desculpe se me alonguei um pouquinho aqui nos meus comentários, tá bom? É que às vezes eu me empolgo um pouquinho. Desculpe, Flávia... se eu me alonguei. Mas, Dona, eu vejo assim, a gente gosta, né? A gente gosta do que faz. Eu também, quando eu pego um desafio, uma atividade, eu quero fazer, eu quero desenvolver. E essa paixão, gente, que a gente sente pela matemática é o que a gente tem que passar para o nosso aluno. Ele tem que sentir isso na gente, sabe?
Porque, e assim, agora com essa nova metodologia de perguntas, de conversas, eles vão ter que escrever, então eles vão ficar assim, aula de português ou aula de matemática? Mas eles também têm que entender que vai mudar, por isso que eu falo assim, a gente tem que mostrar esse novo olhar para o aluno. Agora é diferente, você tem que aprender a pensar matematicamente, não só saber resolver, achar sentido, que nem um exercício desse daqui. Veja, ele já está na página 95, então ele já se aprofundou. Lá era a página 80, na sequência de atividades, você sempre começa com o mais simples e você vai se aprofundando. Se você for olhar, o que você já conseguiu fazer aqui? Você já resolveu uma função, você já resolveu uma função exponencial, você já sabe resolver uma potência, você sabe localizar um número na reta. Você vê que é uma curva, que não é uma equação de primeiro grau, não é uma reta. Então, quantas coisas você já precisou saber para chegar até aqui? Se você consegue chegar a isso em 4, 5, 6 aulas, amém. Mas tem, às vezes, situações que eu já dei aula para a terceira série do ensino médio, que você fica um mês e meio para conseguir desenvolver uma atividade de forma satisfatória. Por quê? Por que será que a gente tem tanta dificuldade? Pode passar, Rafael. Né? Não é aqui ainda. Nessa parte do desenvolvimento, né, é o que a gente vai desenvolver tudo isso daí, toda essa parte, né, dos exercícios com o aluno, e aí você vai começar a ver as dificuldades, o que você pode avançar e o que você vai voltar para trás. Muitas vezes a gente precisa ficar voltando. Por que a gente tem que ficar voltando? Porque faltou as habilidades de suporte. Então, quando o professor, olha que bênção que é quando um professor pega um 6º ano e pega uma terceira série do ensino médio. Ele sabe exatamente, pega um 6º, um 7º, uma série sequencial, ele sabe o que ele vai desenvolver, porque ele sabe que na terceira série do ensino médio, as habilidades que ele vai precisar estar, as de suporte para chegar na essencial. Então, se a gente conseguisse, eu sei que é um sonho, eu sei que não é fácil, mas a gente vai ter uma hora que a gente precisa pensar nessa forma de que construir desde o 6º ano essas habilidades de suporte, que para o 6º ano ela é essencial, mas ela serve de suporte para o exercício do 8º, do 9º, da 1ª, da 2ª, da 3ª série do ensino médio. Então, a gente precisa dar muita atenção a essas habilidades, porque é o que eu falo, às vezes a gente trabalha de forma implícita, né? Mas olhar, focar, colocar o objetivo para o aluno, você tem que saber isso, hoje nós vamos trabalhar isso, tá? Então, durante o desenvolvimento, a gente tem que estar instigando, né? Estar provocando, né? A sondagem é constante, como se fosse aquela recuperação contínua, né? Na sala de aula. A gente está fazendo sondagem o tempo todo, para onde eu vou. Uma coisa assim interessante, nós numa sala de aula nós temos vários níveis, abaixo do básico, básico adequado e avançado com muita glória, né? Esses avançados são os nossos alunos, podem ser os nossos alunos monitores, tutores que nos ajudam na sala de aula. Como é que eu vou fazer, gente, né? A gente fica pensando rapidamente aqui, não é adaptação curricular, mas quando a gente pensa em matemática, gente, quando a gente vai pôr a nossa atividade na lousa, nós sabemos que os nossos alunos têm 3 níveis de competência ali, né? E aí, o que acontece? Você vai colocar na lousa, você sabe que eu tenho, você no seu desenvolvimento, no seu planejamento de aula, prepare sempre 3 níveis, você não precisa entregar folhinha para o aluno, você vai colocar na lousa um exercício bem simples, que atinja aquele que está lá abaixo do básico, um exercício lá razoável, que seja ali no básico, que ele consiga desenvolver, e o essencial, ali com habilidade essencial. Você vai ver, na hora que você for avaliar, você for analisar, você tem que também ter uma forma diferente de avaliar. Esse aluno que é abaixo do básico, que você sabe que ele não vai conseguir chegar naquela mais difícil, mas ele tem que pelo menos saber desenvolver o que está ali proposto para ele abaixo do básico. E assim eles vão avançando, assim a gente vai avançando também. Tentar colocar esses 3 níveis na lousa, porque assim, a gente sabe que eu tenho 3 níveis de atividade na lousa, o aluno não. O aluno que é muito bom, ele vai falar, isso, olha, esse primeiro é tão fácil. Esse primeiro é fácil para ele, mas para o outro não é. Então, a gente tem que estar mediando esse conhecimento na sala de aula,
com esses 3 níveis de proficiência dentro, mas assim, focados na nossa habilidade essencial. Pode passar, Rafa. Diante da atividade a desenvolver, contextualizar para melhor entendimento do estudante, né? Isso eu até coloquei. Nós temos que estar sempre assim, tentando fazer um paralelo com coisas que ele conhece, para o melhor entendimento do aluno. Então, você conhece o plano cartesiano, conhece os eixos da abscissa, da ordenada, já esboçou os dados de uma função no plano cartesiano. Nós estamos falando de uma 3ª série do ensino médio, que espera-se que ele já saiba, né? Pelo menos essas 3 coisas. Mas e se ele não souber? Você vai ter que voltar, né? Um exemplo prático, mas vai ter que voltar, pelo menos uma aula de reflexão, de revisão, alguma coisa assim, né? São alguns exemplos de questionamento. Pode passar, Rafael? Agora, eu queria que vocês, né, diante do conhecimento que vocês têm, citassem para mim, diante desse exercício que eu passei aí, função exponencial, esboço do gráfico no plano cartesiano, vocês poderiam citar para mim, pode falar lá no chat, eu vou deixar um tempinho aberto aqui, quem quiser estar conversando, né? Mais 2 habilidades de suporte que eu precise para conseguir atingir essa habilidade essencial da 3ª série do ensino médio. Alguém gostaria, né, de estar compartilhando com a gente, conversando, pode estar falando no chat, ou pode estar, eu vou deixar um minutinho aberto aqui para quem quiser falar, porque, por causa do nosso tempo, tá? É 1 minutinho mesmo. A habilidade essencial é essa, você veja que ela é bem ampla, que ela fala de todas as funções, né? Então, vocês conseguiriam citar para mim, pelo menos 2 habilidades de suporte para que eu chegue nessa habilidade essencial? Alguém gostaria de estar compartilhando? Professores, por exemplo, a habilidade tal de tal ano, por exemplo, tá? Sim. Essa seria nosso questionamento. Os senhores conseguem enxergar habilidades que poderiam ser suporte para essa habilidade em outros anos e séries? Podem falar, pessoal, não tenho vergonha, não. Sou eu, Walter. Opa, Walter, pode falar, por gentileza. Bom dia. Oi, Walter. A habilidade essencial aí nesse caso seria o estudo de funções do primeiro ano e o estudo de funções trigonométricas no segundo ano, né? Então tem que estar isso aí tem que estar bem, imagina-se que quando chega no terceiro ano tem que estar consolidado, né? Então no primeiro ano seria estudo de funções, para quando ele chegasse no segundo ano, estudo de trigonometria, para quando chegar no terceiro ele ter o conhecimento para desenvolver essa habilidade plenamente? Não, então é o seguinte, é que no primeiro ano a gente estuda funções, né? Certo. A gente tem funções do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Isso no primeiro ano, né? No terceiro bimestre do primeiro ano. Então, essa habilidade aí do terceiro ano que eles cobram agora, que é como se fosse uma revisão, né? Do que foi o primeiro ano, e depois no segundo ano é estudado, se eu não me engano, no segundo bimestre, que é o estudo das funções trigonométricas, que é a função seno e a função cosseno. Ok. Agora uma pergunta para ampliar um pouquinho mais. Será que não existe nenhuma habilidade do ensino fundamental necessária para essas habilidades do ensino médio? Ah, sim, com certeza. A parte de seno e cosseno inicial lá no nono ano é fundamental para o estudo de trigonometria. Que mais na parte de função, o que baseia as funções é o conceito lá de plano cartesiano, que eles têm que trazer do ensino fundamental, né, para que fique mais fácil para nós, professores do ensino médio, para que fique mais fácil esse entendimento, essa consolidação do conteúdo, do conceito. Ok, obrigado pela participação, professor. Flávia?
Perfeito, Walter. Perfeito, Walter. Essa parte de funções aí que, né, nós começamos na primeira série do ensino médio, a localização do plano cartesiano, a parte de álgebra mesmo, né, montar uma equaçãozinha do primeiro grau, resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, potências, né, para a gente saber a equação exponencial. Então, essas habilidades, pode passar, então, isso. São habilidades que vêm sendo desenvolvidas desde lá, ó, se você for olhar na habilidade, desde o 5º ano. 5º, 6º, né? Não vou ler todas, né? Senão não vai dar tempo. No 8º, no 9º. Então, gente, é uma construção mesmo e a gente já sabe disso, né? Nós, como professores, nós sabemos disso. Então, nós precisamos se inteirar mesmo dessas habilidades, conhecer essas habilidades, conhecer o que a gente precisa... será, né, essencial. O que é essencial para mim hoje, ele é de suporte amanhã, para o ano seguinte. Então, é importante. Eu sei que é difícil, gente, eu sei das dificuldades dos nossos alunos, eu sei que às vezes a gente se depara com uma defasagem muito grande, e pensem agora, com 6 meses sem aula, assim, aula remota, né, gente? Sabe quantos alunos, a porcentagem de alunos que não estão acompanhando as aulas é muito grande. Você já viu uma defasagem com os alunos indo ali todo dia para a escola? Imagine agora o desafio que nós teremos pela frente, como nós temos que ter a nossa aula muito bem planejada, muito bem organizada. Por isso que eu falo, não se desmotivem quando vocês chegarem na sala de aula e ter um aluno. Esse um aluno necessita do saber, do seu saber. Ele está ali para te ouvir, ele veio para ter uma aula rica, e ele vai ter uma aula rica. Planeja essa aula para esse um aluno, para 2 alunos, acolha esse aluno que vier, sabe? Porque, assim, esse um aluno vai passar para um outro aluno. Gente, fui na aula ontem, foi muito bom, eu aprendi. Ou ele vai chegar lá e vai falar assim, gente, fui para a escola, mas ninguém passou nada. Deus o livre, isso não pode acontecer, né? Então, assim, nós precisamos, gente, e quando nós tivermos... Oi? Oi? Só para fazer uma observação, é o seguinte, talvez todo esse ano diferente que nos foi imposto pela pandemia, né, favoreça realmente uma nova forma do próprio estudante, né, ele se relacionar com o conhecimento, né? Então, assim, eu enquanto professor de matemática, eu sempre invisto num trabalho de conscientização dos meus alunos, no sentido de que eles tenham um tempo de estudo, né? E sempre explico a diferença que existe entre ser aluno e ser estudante, né? O falecido professor Peer, né, que eu sou fã, até o professor Rafael sabe bem disso, é que eu, inclusive, trabalhei com os estudos do professor Peer, quando era coordenador lá no Silas Baltazar, que é um professor fantástico, programador de computadores, neurocientista, né? Então, essa diferença entre ser aluno e ser estudante, né? Então, assim, talvez esse trabalho nosso, enquanto professor de matemática, de trabalhar no sentido de fazer perguntas relevantes e levar o aluno a pensar, contribua para que ele, enquanto estudante, tenha o perfeito entendimento dessa necessidade dele se organizar e deixar de ser aluno para ser estudante, né? De realmente começar a encarar e entender, né, que o conhecimento realmente é o que faz a diferença, né? Então, eu acho que investir nessa conscientização, né, é aquilo que eu tenho certeza absoluta que já fazemos, mas que devemos potencializar, né? Aproveitar esse momento de distanciamento, né?
que eu tenho certeza absoluta que muitos deles sentiram a falta, né, dessa convivência com os colegas, com os professores, né? Eu tenho certeza disso, né? Para realmente trabalhar essa necessidade, porque é aquilo que o professor Walter aí bem contribuiu conosco aí, né? O aluno que chegar na terceira série do ensino médio, ele tem que ter consolidado algumas informações de anos anteriores, né? Então, ele precisa trazer um conhecimento. Se ele está chegando cru, se ele não está trazendo nada, né? E o trabalho está sendo feito, né? E eu tenho certeza absoluta que é um trabalho bem feito que nós fazemos, né? De modo geral, certo? Então, o que está acontecendo, né? Então, como nós falamos lá no início, né? O professor Rafael bem colocou quando nós fizemos a reflexão do nosso texto inicial, né? Será que todo esse avanço tecnológico, né, não tem, vamos dizer assim, contribuído para que o aluno não enxergue, muitas vezes, essa necessidade de se estudar realmente, né, de assimilar todos os conceitos e todas as informações, né? Porque em matemática isso não tem como fugir, não é verdade? A gente pega uma situação dessa, uma atividade dessa, se o aluno ele não consegue, né, pensar em elementos ali que são pré-requisitos para ele trabalhar a atividade, né? É óbvio que nós, enquanto profissional, ao detectarmos isso, nós não vamos abandoná-lo, é óbvio, né? Nós vamos, se ele não tem o suporte, nós vamos dar o suporte, né? Nós vamos trabalhar o início novamente, né? Vamos dar essa base, né? Mas quando o aluno ele tem um percurso, então o conhecimento que ele traz com ele precisa fazer jus a esse percurso, né? Então, a gente vê que, na prática, em muitas situações, não é isso que está acontecendo, né? Então, realmente é investir nesse trabalho, nessa conscientização. E quando nós entendemos o funcionamento do cérebro humano, né, dentro desse processo ensino-aprendizagem, e o professor Luigi Piazza, ele foi mestre em explicar didaticamente como isso se processa, né? Eu até sugiro aos colegas professores que pesquisem na internet, no YouTube, vocês vão encontrar palestras do professor explicando isso. De extremamente importante entender como que se processa isso e como que nós crescemos em conhecimento, né? Eu creio que isso realmente é um diferencial grande aí, tá? Para favorecer o nosso trabalho e nós, com certeza, alcançarmos melhores resultados aí para frente. Bom, passo a palavra, Flávia. Tá bom, então, obrigado pela contribuição aí, Juan. Finalizando, né, gente, senão o nosso tempo aqui já está se esgotando. Então, essa nova modelagem, né, que fala da ativação inicial, desenvolvimento, tem a parte de finalizando também. E se finalizar, gente, é uma sistematização de tudo que foi feito na aula. Seu objetivo foi alcançado, né? Então, você vai fechar com o seu aluno. Você vai conversar com ele agora, gente. Nós vimos tal coisa. O que nós precisamos estar lembrando hoje, né? Nós revimos algumas coisas, nós aprendemos algumas coisas. Então, esse finalizar, gente, ele é muito importante. Aí você pensa assim, nossa, mas 45 minutos de aula, eu vou conseguir fazer tudo isso? Tem que se planejar, e é o que eu falo, o professor tem que ter sempre um as na manga. Eu até citei aqui nesse slide, qualidade e não quantidade. Se você puder trabalhar um exercício, mas esse exercício tiver você explanar bem para o aluno, qual é o objetivo daquela aula, qual é a habilidade, o que ele precisa aprender, o que ele precisa trazer consigo de bagagem. E se ele não trouxe, ele não sabe muitas coisas para dar continuidade àquela aula, você tem que retornar, né? Então, você planejou uma aula, mas você não conseguiu dar aquela.
você teve que voltar com uma atividade anterior, por isso você tem que estar com tudo muito bem planejado. E no final da aula, você vai explanar para ele, nossa, o meu objetivo era outro, mas tudo bem, fica para a próxima aula. O que nós vimos hoje? O que nós aprendemos? Essa finalização, pode passar, Rafael? Até coloquei alguns exemplos aqui. Ela pode ser em forma de tópico, fluxograma, né, que acho que já fica um pouco mais complicadinho para o aluno, desenho, sei lá. Você vai criar uma forma que você conhece a sua turma, uma forma sistematizada de fazer uma retomada com eles, ou em conversa também, né, ou na lousa. Então, eu coloquei aqui como exemplo, lembrando, o que nós lembramos hoje? O que é perímetro, o que é área, o que é o eixo da ordenada, o que é o eixo da abscissa, né? As coordenadas no plano cartesiano para chegar a um ponto, isso pode ser, é um exemplo, tá, pessoal? O que você lembrou, né? Que eram as habilidades lá de suporte, que ele precisava saber para você dar andamento à sua aula. Pode passar, Rafa. E o que nós aprendemos hoje, né? O que foi novo para ele? Calcular o valor de x numa função exponencial, esboçar um gráfico de uma função exponencial do plano cartesiano, diferenciar um gráfico da função do primeiro grau. Pode ser que ele tenha visto isso pela primeira vez, mas como disse Walter, professor Walter, isso também é uma habilidade de suporte que vem lá da primeira série do ensino médio. Esboçar um gráfico, né? Saber diferenciar uma função do primeiro grau de uma função do segundo grau, mas para ele pode ser que aquilo seja uma primeira vez, né? Ele não lembra, não aprendeu, sei lá, né? Existem N fatores que fazem com que aconteça essa defasagem com os alunos, principalmente na terceira série do ensino médio, tá? Então, a gente tem que fazer seguir esses três caminhos aí, de inicialização, de desenvolvimento e de finalização. É muito importante que no nosso planejamento ali, quando nós estivermos planejando a nossa aula, a gente se atente a isso. Eu falo que é como uma redação. Você está criando ali uma obra, uma redação. O que ela tem? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É assim a nossa aula também. O objetivo é assim. A gente sabe que nem sempre acontece como a gente planeja. Mas vamos planejar assim, né? De uma forma sistematizada, organizada, e ter sempre aquele plano B, que nós, professores, a gente já tem essa maleabilidade, né? Essa flexibilidade. Pode passar, Rafa? Então, eu não sei se vai dar tempo, né, Rafa, de passar o vídeo. Tem 40 segundos o vídeo. São 10 horas já? 9h59. Podemos passar o vídeo, que ele é rápido. Só passar o informativo, então, final agora, rapidinho, e a gente já sobe o vídeo. Tá bom? Tá bom. Você fala o informativo, então? Pessoal, sexta-feira agora, às 3 horas da tarde, nossa diretoria de ensino estará fazendo uma live com a temática redação para os alunos que querem ir bem no Enem. Então, estamos lançando a ação Enem #Tamo Junto. É uma iniciativa da nossa diretoria de ensino. O vídeo estará disponibilizado, a live estará disponibilizada ao vivo às 3 horas da tarde dessa sexta-feira, através do nosso canal do YouTube NPE Dermir, ok? Então, por gentileza, se puderem divulgar aos seus estudantes, ajudará bastante a eles a fazer essas redações, ok? E, subindo o vídeo, está aparecendo na lousa? Na lousa. Está aparecendo na tela? Assim, Rafa. Beleza, vamos verificar Tá se o som vai aparecendo, sair. sim. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway, write a song for you. Ok, Flávia?
A professora Professora Alexandra. Oi, bom dia. Ale. Bom dia, Ale. Parabéns pelo seu vídeo, pela sua iniciativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho só qual foi a sua intencionalidade com relação a esse vídeo, bem brevemente. Na verdade, foi chamar a atenção dos alunos de uma forma mais descontraída, né? A minha filha adora o TikTok. Aí eu pensei, por que não? E deu certo, as crianças amaram. Tanto fazer, e os que não fizeram parte, eles já se ofereceram para fazer um outro. Foi isso. Legal, professora. Parabéns, é isso mesmo, gente. Eu acho assim, eu quis passar esse vídeo também, porque assim, tudo que vocês fazem, gente, é interessante para o aluno. Sabe, eles gostam, né? Eles gostam de aparecer, eles gostam de participar, e até comentando com a professora, né, os que não participam depois ficam, por que não me chamou? Eles não aparecem, mas quando você faz alguma coisa, eles ficam, poxa, eu também queria participar, sabe? Então, assim, gente, criem, façam, inovem, sabe? Eles gostam disso, isso provoca eles também, isso chama eles também. E uma coisa que eu vou deixar nesse vídeo para nós. Vamos sair da geladeira, né? Era tirar alguma coisa da geladeira. Vamos nós também, né? Nos aquecer agora e nos despertar e sair um pouco assim de eu entender assim, parece que está tudo meio congelado. Mas agora, né, vamos tentar aquecer e se levantar, e se erguer, e se animar e tocar para frente, que isso é o mais importante, tá bom? Parabéns, professora, gostei muito do seu vídeo, tá? Continue fazendo outros que com certeza vai ser um sucesso. Obrigada. Finalizo minha palavra aqui, obrigado pela participação de todos, espero que tenham contribuído com alguma coisa, participem do chat, conversem, perguntem, para que a gente possa estar melhorando ainda mais, tá? E espero ter contribuído, então, com a formação de vocês hoje. Me despeço aqui, fiquem com Deus, um bom dia a todos. Obrigado, Flávia. Obrigado, Rafael. Colegas professores, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Professor Walter, professor Alessandro, obrigado. Reforçando aqui as palavras da Flávia com relação à participação e sugestão, né, socialização de boas práticas, né? Então, nós estamos aqui com o intuito de contribuir com o trabalho de todos nós, né? E, então, o nosso espaço de ATPC está aberto para esses momentos, né? Para a socialização das boas práticas, das situações exitosas, né? Então, os colegas aí sintam-se à vontade para estar fazendo seus comentários lá no Bitly, né, no chat, e também se candidatando para participar das nossas futuras formações aqui em ATPC, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, fique com Deus, um beijo no coração de cada um e até a próxima oportunidade. Passa a palavra. Senhores professores, lembrando que a gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, NP Edermir, no período da tarde, junto com o link do material utilizado em PPT hoje, ok? Obrigado a todos e um ótimo trabalho.